Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa MFC Entrevistas. Hoje um pouco horário diferente. Estamos aqui à noite, combinamos às 7 horas. Estamos com o Fábio, o Dr. Fábio Colonete, advogado Fábio Colonete. As luzes estão piscando lá, é um bom sinal. É um bom sinal, Fábio. Estava arrumando o estúdio. Fábio. Boa noite, rapaz. Boa noite a você e a todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo aí. Muito bem, você que está chegando agora, compartilhem o nosso canal com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes para nós. Em breve nós vamos estar com uma programação mais robusta aqui na TV Sul, transmitido não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube, por outros canais também, certo? E pelo nosso site oficial, que é o tvsul.com.br. Pois bem, hoje com um horário um pouco diferenciado, nosso programa sempre vai ao ar às 9h30 da manhã, mas hoje estamos aqui com o Dr. Fábio Colonete, advogado Fábio Colonete, nesse horário diferenciado, bom para ele, bom também aqui para nós, e bom para você que está chegando aqui, porque hoje o assunto é muito importante. Vamos fazer uma avaliação da reforma trabalhista e previdenciária 2019-2020. Vamos conversar com o especialista Fábio Colonete, que vem acompanhando e vem desenvolvendo teses, inclusive, trabalhando nessa área há muitos anos e vem acompanhando muito perto desde as mudanças trabalhistas previdenciárias que aconteceu há 2 anos atrás. Foi final de 2017 ou 2017, né, Fábio? A trabalhista foi 2017, a previdenciária foi 2019, né? 2019 já, né? Fábio, muito quente por aí? Não, tá gostoso hoje, tá um dia bom aqui, fresquinho. Tá bom, Cristiano, tá bom. Criciúma, como é uma cidade bem movimentada e com muitos edifícios, a tendência é ser um pouco mais quente no centro que nos arredores, né? Mas hoje tá um dia bom, assim. Ontem foi mais quente. Pelo menos para mim, né? Muito bem. Fábio, como é que nós podemos começar fazendo uma avaliação da reforma trabalhista e previdenciária? Outro dia eu estava conversando aqui com o Carlos Lourenço, o doutor Carlos Lourenço, advogado, e ele dizia o seguinte: olha, perdeu todo mundo. Perdeu os trabalhadores, perdeu os aposentados e pensionistas, perdeu os empresários, micro, pequeno e médio empresário. Só quem está ganhando mesmo são uma pequena cúpula lá no topo. Como é que tu está vendo essa situação, Fábio? É isso mesmo, né, Beto? É isso mesmo. O doutor Carlos falou a coisa muito correta, porque se nós analisarmos, por exemplo, em plena pandemia, né, quem concentrou mais renda foram os super ricos, em plena pandemia, né? O que aconteceu, Beto, assim, se a gente analisar até um pouquinho antes da reforma trabalhista, lá no ano 2016, logo na sequência do impeachment, ou do golpe de 2016, logo na sequência foi aprovada uma reforma que passou assim muito despercebido. As pessoas não deram muita importância. A chamada PEC 95, né? Que quem era contra a PEC 95 chamava até da PEC da morte. O porquê, né? Ela foi um projeto de emenda à Constituição que praticamente congelou o Estado brasileiro, por 20 anos, né? Então, por exemplo, existe um limite de investimento e de gasto para você praticamente aplicar em tudo aquilo que poderia beneficiar o cidadão. Por exemplo, você tem um limite hoje em educação para investir, você tem um limite em saúde, você tem um limite em infraestrutura, você não pode mais gastar mais do que o que você gastou o ano anterior, corrigido pela inflação. Então, mesmo que o governo federal tenha uma receita maior e arrecade mais impostos, ele não pode gastar mais do que esse limite. Então, por exemplo, só a saúde de 2018 para cá foram perdidos. A saúde deixou de ter receita em mais de 20 bilhões de reais, só na área da saúde, tá? Então, eles congelaram isso, só que eles não congelaram uma coisa, Beto: pagamento de juros da dívida pública, que são os pagamentos para os juros dos banqueiros e daquelas pessoas que emprestam dinheiro para o governo. Então, isso não foi congelado. Então, quando sobra a receita, porque
não pode ser aplicada na saúde, ou porque não pode ser aplicada na educação por causa do teto, o que sobra vai para onde? Para pagar juros. Então, você tem uma transferência para os mais ricos daquilo que é arrecadado de tributos por conta dessa PEC 95. É mais ou menos isso, tá? Para as pessoas entenderem. Então, houve um congelamento, né? O pessoal fala assim, mas foi congelado o gasto. Só que não foi congelado só gasto. Foi congelado o investimento, por exemplo, em infraestrutura, em estradas, em saneamento básico, está tudo congelado. Então, se eu gastei R$10, né, um exemplo, o ano passado, esse ano eu vou poder gastar só 11,5. Entendeu? Eu não vou poder gastar mais do que eu gastei corrigido pela inflação. Então, mesmo que eu tenha um acréscimo de receita, que eu poderia fazer mais investimentos, eu não posso fazer porque está congelado. Aí o que sobra vai para pagar juro. Então, o que acontece? Isso freou o Estado. Freou, porque num país tão desigual como é o Brasil, a gente precisa ainda que uma parte dos impostos que nós pagamos seja destinado para gerar emprego, seja destinado para fazer com que a economia se movimente. Nós não podemos deixar só para a iniciativa privada. E quando a gente deixa, acontece o que está aí. Entendeu? 14% da nossa população ativa desempregada. E não é só por causa da pandemia, não. A pandemia atrapalhou, claro, atrapalhou aqui, atrapalhou no mundo todo. Mas se você pegar os números da pandemia anteriores, nós já estávamos numa situação muito delicada. Por quê? Porque o Estado está congelado, né? E aí, na sequência, Beto, veio o que você falou, né? A questão da reforma trabalhista, que quando foi aprovada, né? Eu lembro até hoje, assim, de um deputado federal aqui de Criciúma, que ele pegou a palavra e falou que ele seria a favor, por conta da geração de empregos, do crescimento. A reforma trabalhista não gerou um emprego a mais. Nenhum. A reforma trabalhista apenas precarizou mais as relações de trabalho. Ela permitiu que o trabalho fosse feito de maneira mais terceirizada, mais delegada. Ela criou aquele trabalho intermitente, que é aquele trabalho que o empregado ele fica aguardando para ser chamado para trabalhar, e quando recebe só pelas horas trabalhadas. Né? Então, ele pode ter 2 ou 3 empregadores sem ter a garantia que no final do mês ele vai ter pelo menos um salário mínimo para receber, que ele vai receber só pelas horas trabalhadas. Né? Ela tirou alguns direitos, como, por exemplo, né, a jornada de trabalho do trabalhador, que às vezes ele precisa pegar o ônibus e se deslocar 1 hora para o trabalho. Então, ele passa, às vezes, 2 horas. Isso não acontece muito aqui, mas se você for em grandes centros, ou se você for, por exemplo, analisar como que os trabalhadores que trabalham no agronegócio ou na cana-de-açúcar, que eles precisam se deslocar muitas vezes, 1 hora, 1h30 até chegar no posto de trabalho, passam 3 horas por dia só para se deslocar. Esse tempo despendido para o trabalho não é mais remunerado. Então, foi uma proposta de reforma que ela apenas tornou a vida do trabalhador mais difícil. Ela não trouxe nenhum benefício para o trabalhador. Não é? E aí o que aconteceu? O trabalhador recebendo menos, o trabalhador com condições de trabalho mais precárias, com salário menor, sem investimento do Estado, já por conta da PEC 95, você tem a união dessas duas coisas, você tem esse desastre que está aí. Esse desastre que está aí, de desemprego, 14% da população ativa desempregada, você tem a questão da informalidade, que aumentou muito com a reforma trabalhista, aumentou muito a informalidade, as pessoas começaram a procurar mais o trabalho informal, porque não estavam conseguindo emprego registrado, acabaram caindo para a informalidade, botaram um negocinho, ou estão entregando comida, enfim, aumentou a informalidade. E quando a gente fala em informalidade, nós temos um reflexo disso muito triste na questão da Previdência, porque você diminui a arrecadação da Previdência. Então, não foi à toa que logo na sequência, quando foi aprovado a PEC 95, né, que retirou o Estado da geração de empregos, e a reforma trabalhista, a Previdência começou a ter o quê? Déficit. Porque diminuíram os investimentos, diminuíram os empregos,
A informalidade cresceu e a Previdência, o caixa da Previdência foi lá para baixo. Então, nós estamos assistindo no campo do trabalho, né? No campo do trabalho, o verdadeiro desmonte a partir de 2016. Então, tivemos a PEC 95, tivemos a reforma trabalhista que não trouxe nenhum benefício para o trabalhador, nem para o empregador pequeno. Ela beneficiou quem? Quem precisa do trabalho intermitente, quem precisa da terceirização. Os bancos adoram terceirizar. Né? Então, para esse pessoal foi maravilhoso. Agora, para aquele que gera emprego na pequena empresa, que é quase 80% do emprego gerado no Brasil são de pequenas e microempresas, esse teve pouquíssimos resultados positivos da reforma trabalhista para ele. Teve pouquíssimos resultados, sabe? Talvez a questão do parcelamento das férias, que agora é permitido, não é? O micro pequeno empresário viu pouca coisa da reforma trabalhista que auxiliou ele. Agora, as grandes empresas, os grandes conglomerados econômicos que necessitam terceirizar, que necessitam do trabalho intermitente, não é? Que muitas vezes, mesmo de forma indireta, usam o trabalho quase escravo. Nós tivemos notícias a respeito disso. Então, para essas pessoas, a reforma trabalhista foi muito boa. E aí, na sequência, Beto, veio a reforma da Previdência, que é mais um ato, né, do governo no sentido de retirar cada vez mais o Estado da atuação da vida das pessoas. Então, a reforma da Previdência também, ela não traz benefício nenhum, não é? Ela apenas reduz direitos e reduz o valor dos benefícios, não é? Ela não trouxe, não acabou com privilégio nenhum, como eles falaram, né? Ela não aumenta a receita da Previdência, pelo contrário, né? Ela não moderniza nada, como eles falaram. A modernização da Previdência é um processo que vem de 10, 20 anos já, de lá para cá, não é? E a custa de dinheiro público ainda, como a Dataprev, que é uma empresa ligada à Previdência Social, que é toda financiada com dinheiro público, que é um exemplo, e que está na lista para ser privatizada. Querem entregar a Dataprev para o sistema aí, né, para os grandes grupos econômicos da área da informação. Então, o que nós estamos assistindo desde 2016 é esse desmonte, né, do setor de trabalho e do setor de previdência, que está refletindo na vida do cidadão com menos emprego, com mais informalidade e com a economia estagnada, né? Porque antes da pandemia nós não chegamos a crescemos 1%, né? Então, se você pegar a média de crescimento econômico do Brasil de 2003 a 2015, nós crescemos, 2014, 15, crescemos 2,8% na média. É quase 3 vezes mais que é agora. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos 3 vezes menos dinheiro circulando. Nós temos 3 vezes menos riqueza circulando. Por conta do quê? Por conta dessas reformas. Principalmente porque você retirou aí o Estado da atuação de geração de empregos. O Estado está paralisado. Qual é a obra do governo federal que as pessoas se perguntem, que tem aqui próximo hoje no momento? Não é? Você não vê. Você não vê, basta você pensar. Poxa, mas antes tinha lá, tinha cá. O que tem hoje perto da gente? Não tem nada. Porque não está sendo feito nada mesmo, não é? O Estado está congelado, a população está empobrecendo e as pessoas mais abastadas estão concentrando renda, porque quanto mais pobreza, mais concentração de renda. É mais ou menos como se fosse uma pirâmide. Quanto menos pessoas tiverem com dinheiro na mão, mais se consegue explorar, não é? Então é isso que está acontecendo nesse momento. E vai continuar acontecendo até que as pessoas acordem e exijam das autoridades uma postura mais progressista, diferente, no sentido de que o Estado volte a ter aquela participação que ele tinha antes, em saneamento básico, em infraestrutura, em saúde, em educação, não é? Veja, os programas de acesso à universidade que se tinha, não é? As pessoas conseguindo fazer universidade, né? Enfim, as pessoas se deslocando, né? gerando receita, gerando renda, indo para as universidades, estudando. Hoje não. Há 1 ano, 2 anos atrás, você teve já um decréscimo de quase 50% do número de pessoas que, por exemplo, conseguem acesso ao 3º grau. As estatísticas estão aí para ver. E enquanto as pessoas não se conscientizar, é o que nós vamos assistir, Beto.
Muito bem, a nossa conversa de hoje é com o Fábio Colonetti, que é especialista em assistência na Previdência Social e reforma trabalhista, que vem acompanhando de perto, fazendo uma análise, aqui uma avaliação desde da nova Previdência e da nova lei trabalhista que foi implantada no Brasil a partir de 2016, 2017 até agora. Pois bem, você pode compartilhar no nosso canal com seus amigos, isso mesmo. Lembrando você que hoje nós temos aqui pelo Facebook TV Comunitário, então, MF Sul Morro da Fumaça. Em breve estaremos pelo YouTube, estaremos pelo LinkedIn, por tantos outros canais aí, que certamente você também deve estar, vai poder estar assistindo também a nossa programação. Inclusive, está no nosso site oficial. Aliás, depois, essa entrevista vai lá para o nosso site www.tvaisul.com.br, que você vai poder assistir. Lá tem dezenas de entrevistas diárias que você pode assistir. Resolveu ir assistir uma boa entrevista, ter uma folguinha, vai para o tvaisul.com.br, que está funcionando lá o nosso canal 24 horas por dia. Fabio, em relação... Porque isso é um efeito cascata, né? Um efeito negativo cascata. Por quê? Porque se o trabalhador, que é aquele que mantém a sociedade viva, principalmente na área econômica, se ele começa a perder o poder de compra, ele vai deixar de, por exemplo, de comprar uma calça, de comprar uma camisa, de comprar, de repente ele comprava além do quilo de arroz, ele comprava outros produtos também que não eram de tanta necessidade, mas ele comprava porque tinha dinheirinho e assim movimentava o comércio. Hoje a gente está vendo aí, agora voltou no Natal, algumas pessoas abrindo as portas para ver se consegue impulsionar, ganhar um dinheiro no final do ano, mas já estão percebendo, já estão sabendo que passando o Natal vão ter que fechar as portas de novo, vão ter que se desfazer do aluguel, porque como falasse, é um trabalho também temporário, até mesmo em abrir lojas, porque fechou muitas pequenas, médias lojas, né? Fecharam por aí, por esse Brasil afora. E não vai ser diferente, principalmente no ano que vem, que o dinheiro vai ficar mais escasso ainda. E aí, né, Fábio? Tem algumas pessoas que ainda vêm falar, não, mas a pandemia... Ora, o Brasil parou alguns dias, alguns estados pararam apenas alguns dias que não sentiram nenhum reflexo na economia. Porque nós estamos vendo as pessoas sem trabalho na rua, correndo para um lado para o outro, arrumando serviço aqui, batendo numa loja aqui, numa fábrica ali, tentando arrumar o serviço. Então, a população está se arriscando. Então, não é verdade que a pandemia está trabalhando a questão da economia do Brasil. O que está trabalhando mesmo é a falta de um projeto que venha trazer novamente desenvolvimento para a sociedade brasileira, né, Fábio? É o que eu vejo também. Claro que a pandemia ela atrapalha um pouco, tudo bem. Podemos dizer que sim. Por exemplo, aqui na nossa região se parou mesmo 15 dias, né? Não se parou mais de 15 dias. E na sequência, nós tivemos a reabertura, e com a reabertura, as coisas começaram a voltar um pouco ao normal. No entanto, se nós analisarmos, Beto, o que aconteceu antes da pandemia já, durante o ano 2019 ou 2018, nós vamos verificar que houve uma recuperação muito pequena, mas muito pequena da economia, não é? E com a pandemia, obviamente, não é? Com toda essa carga de negativismo que a gente observa também, né? A insegurança, o medo, como é que vai ser, como é que não vai ser, obviamente que isso também atrapalha. Mas é como você falou, viu, Beto? O que está faltando é, de fato, ter um projeto nacional de desenvolvimento. Nós não temos. Nós temos um projeto apenas de diminuição de direitos, de diminuição dos direitos previdenciários. Na sequência, está vindo aí a questão da reforma administrativa, que já era para ter trabalhado um pouco, ter andado um pouco, mas não andou. A reforma administrativa é outra reforma que visa unicamente diminuir o tamanho do Estado. Então, o projeto que existe não é um projeto para desenvolver o Estado, não é um projeto para beneficiar a vida das pessoas. É um projeto para diminuir o Estado,
para permitir que a iniciativa privada possa participar cada vez mais daqueles serviços que são essenciais para a população, e isso, obviamente, que nem sempre, ou quase nunca, beneficia a maioria das pessoas, né? Beneficia aquelas pessoas que conseguem concentrar alguma coisa. Então, falta mesmo um projeto nacional para atender as pequenas e microempresas, para atender o pequeno empreendedor e para atender o trabalhador que está sentindo muita falta dessa atuação estatal, tanto que, como eu falei, nós temos hoje, e já tínhamos antes da pandemia, talvez um pouco menos, mas temos hoje 14% da massa produtiva desempregada e temos aí uma informalidade beirando ou passando mais de 40% da população ativa brasileira. Então, isso é uma coisa muito triste. Enquanto não se mexer nisso, enquanto não se tiver a consciência que nós precisamos ter novamente o Estado presente, nós vamos acabar assistindo o que nós estamos assistindo aí. Nós nunca vimos tanto bate-boca, tanto bate-cabeça. Hoje foi mais uma discussão aí entre o ministro do Turismo, que saiu, e aí houve um bate-boca nas redes sociais, e aí está havendo aí uma forte discussão em relação à vacina. Vamos vacinar, não vamos vacinar? O governador de São Paulo, o Dória, e o governo federal, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Quer dizer, a gente vê um bate-cabeça desgraçado. Para eles que estão lá fazendo isso, reflete claramente na sociedade, e a gente está vendo também, nós, como cidadãos comuns, ficamos perdidos. Não sabemos para onde vamos caminhar, porque o chefe da nação está completamente perdido. Os nossos líderes estão complicadíssimos, né, em relação, inclusive, na harmonia. Por outro lado, a gente vê o presidente da República fazendo inauguração de grife, de roupa, coisa e tal. É o fim da picada, né, Fábio? Num momento desse, toda energia de qualquer autoridade, nesse momento, deveria estar sendo usada para ver o que nós vamos fazer para daqui a 3, 4, 5, 6 meses a gente poder começar, de fato, a recuperar o Brasil, né? Mas não. Aí ficam se degladiando para ver quem será o dono da vacina. Existe hoje uma briga política aí ridícula, né? Do Dória com o governo Bolsonaro ou com o Bolsonaro, né? Então é lamentável, né? Inaugurando grife de traje num momento onde toda a atenção agora de uma autoridade, como o presidente da República, deveria estar focado em estar reunido com os governadores, né, com os seus ministros, né, ouvindo o povo, vendo qual é, de fato, a necessidade, o que pode ser feito para a gente começar a melhorar um pouco mais a nossa economia diante de uma pandemia, né, diante da quantidade de pessoas que estão precisando agora da atuação do Estado. Mas não, me parece que existe, assim, uma necessidade constante de você estar sempre chamando atenção e virando notícia. E me parece que chegou-se à conclusão de que fazer a coisa certa hoje não dá notícia. Então fica essa coisa bárbara, né? E como você falou, a população fica com um sentimento assim de que está entregue à própria sorte. Pelo menos é assim que eu estou me sentindo, né? Por exemplo, agora que na pandemia mesmo, a gente, com os hospitais lotados, com as autoridades, né, fazendo pouco caso, porque se você vê a fiscalização que tem nas cidades, é praticamente inexistente. As pessoas estão fazendo como querem e o que querem. Me parece que nesse ponto se valorizou muito a questão da recuperação econômica de uma maneira mais imediatista, né? Eu acho que o momento agora seria mais preservar a vida. E aí a gente vê se seria possível daqui a 4, 5, 6 meses, talvez com a vinda da vacina, a gente começar a recuperar a economia, não é? Mas aí me parece que não existe, assim, uma orientação. Não, temos que fazer isso agora, nesse momento. E aí, a gente, como você falou, a gente fica, assim, meio que entregue à própria sorte. As pessoas estão confusas, né? Então, quem tem direito, vou investir agora, não vou, né? Quem tem dinheiro, por exemplo, é um bom momento, não é? As pessoas não têm, assim, uma orientação, uma coisa firme para elas poderem seguir e o país ter um direcionamento. Cada governador fala uma coisa, o presidente fala outra, ao invés de ter união, eles ficam se degladiando. É um momento muito estranho, Beto.
Muito bem, a nossa conversa hoje é com o Fábio Colonete aqui num bate-papo interessante que depois você está chegando agora. Daqui a pouquinho a gente vai fechar a nossa conversa de hoje, mas você vai poder ir lá no nosso Facebook, no YouTube, que nós em seguidinho já estamos postando lá no nosso canal tvsu.com.br e assistir do início. Né? Essa conversa hoje, estamos fazendo um apanhamento de diversos pontos, principalmente na área econômica do Brasil. Fábio, a gente viu aí um assunto que eu acho importante para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Nós estamos vendo aí o governo brasileiro perdendo espaço a nível mundial, principalmente na área econômica. Já brigou com o Irã, já brigou com a Venezuela, já brigou com a Argentina, já brigou agora com o novo governo dos Estados Unidos, aí ele vai brigando com todo mundo e com a China, né? E nós vamos perdendo espaço econômico, porque, queira ou não, nós não somos uma ilha, nós temos produto para vender, né? Nós temos produto para exportar e também para importar, mas nessa guerra nós não vamos chegar muito longe. Parece uma família desorientada daquela que está em pé de guerra, que briga com todo mundo e está fadado a se destroçar, né, Fábio? Pois é, tu sabe, Beto, que uma das razões pelas quais o dólar está alto é por conta disso, né? Então, para você entender, uma parte bem boa do governo, do dinheiro que o governo tem, ela vem de fora. São investidores que emprestam dinheiro para o governo e recebem ali os juros, né? Então, o que acontece? O Brasil hoje tem uma política de taxa Selic muito baixa, o juro da Selic, que é o que remunera essa dívida pública, é muito baixo, e isso fez com que muitos investidores tirassem o dinheiro do Brasil e fossem aplicar em outras nações ou em outros investimentos. Isso diminuiu muito a quantidade de dólar no Brasil por conta dessa política. E quando você diminui a quantidade de dólar, é natural que o preço do dólar cresça, não é? Por isso que nós temos o dólar alto nesse momento por causa dessa política, mas muitos investidores também tiraram o dinheiro do Brasil por causa dessa confusão, por causa dessas brigas, né? A questão do desmatamento, por exemplo, né, que está muito desenfreada, com pouca fiscalização. O desmatamento, muitas empresas estrangeiras não investem em país que desmata. Então, eles retiram investimento, retiram dinheiro daqui. E aí o dólar vai lá em cima. E o dólar indo lá em cima, ele facilita para quem? Facilita para quem exporta. Mas para o mercado interno nosso, como nós precisamos de muita coisa de fora, de insumos, né, de matéria-prima de fora, isso acarreta com dólar alto um aumento dos preços, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, essa política do governo de brigar com um país estrangeiro, de brigar com a China, né, de chamar a Argentina de Venezuela, essa coisa doida, né, essa questão do desmatamento, aí briga com o presidente da França, porque o presidente da França criticou, ou da Alemanha, criticou a questão do desmatamento, e aí, sabe, toda essa confusão gerada, isso retira muito dinheiro do país, retira muito investimento e faz com que o dólar chegue aí a cifra acima de R$5, isso acarreta aumento do arroz, do óleo de soja, acarreta o aumento do preço do combustível, de uma série de situações. Então, para quem pensa que essa confusão toda, ela traz alguma soberania para o país, ou isso é inteligente, porque mostra que o governo é um governo altivo, que não depende dos outros, né? Essa imagem que se passa, isso é terrível, porque, como você falou, o Brasil não é uma ilha. O Brasil é um país que muitos países dependem de nós, agora nós dependemos também de outros países, né? Então, por exemplo, você brigar com a China é uma grande burrice, porque a China é um dos maiores parceiros comerciais nossos. Nós compramos muita coisa da China, aliás, o mundo inteiro compra da China hoje, né? Para mim, ela é a primeira economia do mundo hoje, embora isso não se admita, mas eu acho que já venceu os Estados Unidos há muito tempo. E nós também precisamos deles. Assim como precisamos dos Estados Unidos, precisamos da Argentina, do Uruguai, enfim, de todos os países, né? E aí você acaba vendo isso, e o preço do dólar e o preço dos produtos tem uma relação muito direta com essa política desastrosa de achar que está todo mundo errado, que só nós somos os certos, né? Fábio, vamos mandar umas palmas hoje, então. Falando em arroz, você citou
pelo momento aí, para os sem terras que estão vendendo o arroz bem mais barato do que o arroz comercial que estão aí no mercado, né? Ajudando muito na economia e principalmente para que esse alimento chegue no prato das pessoas aqui no Brasil, com um arroz com muita qualidade, muitas vezes arroz integral com preço bem mais em conta, né? Então, orgânico, palmas. Como é que é? Arroz orgânico, inclusive, né? Arroz orgânico, inclusive. Fábio, aquilo que eu não perguntei hoje, tu gostaria de deixar registrado à sua vontade? Não, Beto, é mais ou menos isso, assim, no campo do trabalho, o que nós estamos assistindo, Beto, desde 2016 é isso, sabe? Infelizmente é isso aí, só que nem todas as pessoas têm consciência disso, justamente porque, por falta de informação, ou porque são bombardeados com uma série de informações, com fake news, enfim, acabam se importando mais com o traje do presidente do que olhar, né? Como é que está a minha realidade hoje, como é que era a minha realidade um tempo atrás? As pessoas podem se perguntar isso, né? E muita gente, se quiser de fato ter uma análise sincera, tem que concordar que o momento é muito pior, não é? Muito pior. Agora, é claro, a gente tem que ter sempre esperança que a gente pode resgatar tudo isso. Agora, a gente vai resgatar quando? Quando as autoridades mudarem o destino. Desse jeito que está aí, não vai mudar. Desse jeito que está aí, o desemprego vai ficar assim ou vai piorar, a informalidade também, não é? A economia, não sei se cresce mais que 1% ao ano, na melhor das hipóteses, porque não tem dinheiro circulando. O Estado está usando o nosso dinheiro para pagar juros da dívida pública e está deixando de investir naquilo que a sociedade de fato precisa para poder ter uma vida melhor. Então é muito claro, e isso é muito claro, sabe, para mim. Então é isso. Fábio Colonete, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos conversar mais vezes, vamos trazer mais pessoas para participar desse debate. Certamente nós vamos fazer aqui na TV Sul bons debates, boas avaliações de tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, porque o momento exige de cada cidadão que promova esse debate e que não fique de braços cruzados, como diz aquela música do Peninha, sentado na praça dando milho aos pombos, né? Tem alguém aí? Quem está errado? Vamos lá, vamos ver quem está. Só um pouquinho, Fábio. Vamos lá. A Margarete Bortolato. Boa tarde. Boa tarde a todos. Beto, lembrando que o Brasil foi exemplo mundial no calendário vacinal e agora, em plena pandemia, o governo não fez a logística da vacinação. Tampouco faz parte do consórcio das compras das vacinas para o combate à Covid. O negacionismo na ciência e pesquisa nos baixa ao último patamar. É desolador. A Margarete Bortolato, que era enfermeira, uma grande profissional, está aí fazendo... É isso, né, Fábio? Bem lembrado, né? Bem lembrado. Também tem essa questão aí, né? Do negacionismo em relação à ciência, né? E atrasando a logística de vacina. Olha, lamentável. Fábio Colonete, muito obrigado pela tua presença e vamos conversando. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente para a gente fazer boas discussões aqui. Foi uma alegria receber. Tá bom, Beto. Um abraço para você, o seu colega aí de trabalho aí. Como é que é o nome dele? O Harry. O Harry e para todos que nos assistiram aí. Muito bem a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Voltamos amanhã. Forte abraço. Até lá. Tchau.